Você chegou ao lugar em que a dúvida começa a perder a voz, porque o que parecia atrasado já estava em caminho. O nome que foi sussurrado sobre você no silêncio não se perdeu no ar, e o peso que tentou te convencer de que nada aconteceria está agora sendo desmentido pela própria realidade. Há dias em que a alma caminha como quem atravessa um corredor comprido, com a mão encostada na parede, sentindo cada passo antes de acreditar nele. E é justamente assim que você foi sendo conduzido, sem barulho, sem espetáculo, sem a necessidade de explicar nada a ninguém. Quando o céu trabalha em silêncio, a pressa humana não consegue acompanhar, e talvez seja por isso que tantas vezes você foi mal interpretado. Eles viram apenas o intervalo, mas não viram a construção. Viram o seu cansaço, mas não viram a fidelidade que permaneceu de pé dentro dele. Viram o que ainda não tinha aparecido e chamaram isso de ausência. Mas a ausência que eles nomearam era, na verdade, o espaço onde o cumprimento estava se organizando. E agora tudo começa a fazer sentido diante dos seus olhos. Há um tipo de resposta que não chega para se explicar, chega para se mostrar, e é essa resposta que encosta na sua história hoje. A sua caminhada não foi perdida em parte alguma. Cada recuo que te humilhou estava desenhando profundidade. Cada porta fechada estava protegendo o que não podia ser tocado antes da hora. Cada lágrima foi acumulando testemunho. E o que hoje parece apenas um momento, na verdade, é a junção de muitas fidelidades invisíveis que finalmente encontraram forma. Existe uma dor específica em ser visto de modo pequeno, enquanto algo grande cresce dentro de você. É como carregar água em um jarro rachado e, ainda assim, continuar andando até a casa. Porque desistir no meio do caminho não é uma opção para quem já foi sustentado tantas vezes. Você talvez tenha olhado para a própria vida e pensado que o ritmo estava lento demais, mas o ritmo do cumprimento nunca dependeu da ansiedade de quem espera. Ele depende da mão que escreve a história. Atenção, você precisa entender o que está acontecendo agora. Algumas pessoas se afastaram, certas portas se fecharam, e situações que pareciam seguras começaram a mudar sem explicação. Isso pode não ser coincidência. O protocolo secreto dos escolhidos foi criado para quem sente que Deus está reorganizando sua vida, mas ainda não consegue compreender o motivo de tantas perdas, silêncios e interrupções. Ao longo de 7 passos, você vai aprender a reconhecer o que precisa ser deixado, o que está sendo protegido e quais sinais podem surgir antes de uma grande mudança. Não force portas que talvez tenham sido fechadas por proteção. Não insista em pessoas e caminhos que já cumpriram o papel deles na sua jornada. Existe um momento em que insistir deixa de ser fé e passa a ser resistência. Acesse agora o protocolo secreto dos escolhidos. Eu deixei para você no topo dos comentários deste vídeo. Sem erro. Eu via promessas que pareciam distantes demais para o coração suportar, e mesmo assim você seguiu. Havia manhãs em que o corpo levantava antes da coragem, e ainda assim você se moveu. Havia noites em que a mente tentava recontar o que faltava, e você precisou aprender a respirar sem se afogar nos próprios pensamentos. Tudo isso não foi desperdício, tudo isso foi preparo. A pedra que incomodava o seu passo estava, sem que você percebesse, firmando a direção. A porta que demorou a abrir estava treinando sua permanência. A espera que te feriu também te afinou por dentro, como um instrumento que só canta direito depois de atravessar o fogo. E não foi pouco o que você carregou. Você carregou a suspeita dos outros, a hesitação das respostas, o peso de ter que continuar sem aplauso. Você carregou o nome de quem tinha sido subestimado e mesmo assim não deixou de caminhar.
Há pessoas que desistem porque o cenário não confirma a promessa, mas você permaneceu porque algo mais profundo do que o cenário falava com você. Isso é raro. Isso é sagrado em sua forma simples. E é por isso que o que se cumpre diante de você agora não é acaso, é reconhecimento. A sua história está entrando em visibilidade no mesmo lugar onde antes parecia encoberta. O que era apenas semente começa a tomar corpo. O que era apenas ruído começa a virar prova. E você sente isso não porque alguém anunciou, mas porque seu interior já percebeu a mudança antes da linguagem alcançar. Há um tipo de pressão que não aparece na pele, mas mora no peito, como uma mão invisível segurando a respiração. Você conheceu essa pressão quando precisou sorrir sem se sentir entendido, quando precisou responder sem ter forças para explicar, quando precisou atravessar mais um dia com a alma pedindo um sinal. E o sinal veio em partes, como quem acende uma lâmpada de cada vez no corredor para não assustar quem ainda está chegando. Primeiro veio a firmeza, depois veio a paz pequena, quase tímida. Depois veio a certeza de que o que estava sendo adiado não estava sendo negado. É assim que a fidelidade divina trabalha na matéria da nossa rotina. Ela não humilha sua fragilidade, ela a visita. Ela não exige uma máscara, ela revela um chão. E quando esse chão aparece, você entende que não estava andando no vazio, estava sendo guiado por baixo da superfície. Talvez você tenha se perguntado por que precisava passar por tanta demora se o resultado era tão precioso. A resposta, muitas vezes, é que o cumprimento não pode cair sobre uma versão apressada de você, porque certas respostas são grandes demais para mãos que ainda tremem sem repouso. Então, o tempo foi afinando você para receber sem quebrar, para sustentar sem se perder, para olhar sem recuar. E isso também é cumprimento. Não apenas o que chega, mas quem você se torna enquanto aguarda. Há um eco antigo nisso, como quando o povo caminhava e só entendia o maná ao amanhecer, não na hora da fome. A provisão chegou na medida exata, e o coração precisou aprender a chamar isso de suficiente. Assim também com você. O suficiente não era pequeno. O suficiente era o que te mantinha vivo até a revelação completa. E agora a revelação está se abrindo diante de você com uma clareza que não nasce de euforia, mas de alinhamento. Você não precisa forçar a leitura do que está acontecendo. O próprio caminho está dizendo que a sua hora não foi perdida, foi guardada. Quando uma mesa é posta depois de um longo dia, o corpo reconhece a bondade antes da mente formular a explicação. Você sente isso nas costas que relaxam, nos ombros que descem, na mandíbula que deixa de prender atenção como se fosse defesa. A sua vida também está conhecendo esse tipo de mesa. Aquilo que parecia sempre faltar começa a ser colocado em lugar visível. Aquilo que era apenas promessa agora ganha contorno, peso, presença. E há algo profundamente comovente nisso, porque o cumprimento não vem para humilhar o tempo da espera, vem para honrá-lo. Você não foi esquecido enquanto o cenário parecia em silêncio. Você estava sendo preparado para ver com mais maturidade o que antes talvez te assustasse. E isso muda tudo. Muda a forma como você anda pela casa. Muda a forma como você olha para o celular sem esperar apenas notícia ruim. Muda a forma como você encara a própria imagem no espelho, porque a pessoa de volta está mais inteira do que antes. Às vezes, a transformação é tão real que parece quase simples, e talvez seja justamente aí que mora a santidade do momento. Não precisa haver barulho para haver milagre. Não precisa haver multidão para haver confirmação. Não precisa haver explicação para haver verdade. O que está acontecendo é suficientemente forte para permanecer mesmo quando a linguagem ainda está chegando. E quando você pensa nas portas que não se abriram, percebe que nem toda recusa era rejeição. Algumas eram proteção, outras eram direção,
Outras eram apenas o tempo certo se organizando. O que agora se mostra diante de você tem essa textura de maturidade, como fruto que não caiu verde, como palavra que não saiu antes da hora. Existe beleza em descobrir que o céu não se apressa porque não erra. Existe paz em perceber que a demora não apagou o destino. E existe força em admitir que você está olhando para algo que antes parecia improvável, mas que agora ganha evidência silenciosa diante da sua frente. Talvez você ainda carregue marcas de um período em que tudo parecia depender da reação de outras pessoas, como se um olhar alheio pudesse decidir o valor do que Deus já tinha decidido. Isso cansa a alma e estreita a respiração. Mas existe um ponto em que a vida deixa de pedir autorização ao medo. Esse ponto chegou de forma discreta, e você talvez o tenha sentido quando decidiu continuar sem anunciar, quando orou sem teatro, quando trabalhou sem testemunhas, quando permaneceu em silêncio para não desperdiçar energia com o que não podia ser controlado. Há uma dignidade profunda nisso, há uma força escondida nesse tipo de perseverança. O mundo costuma celebrar o que explode, mas o céu também honra o que permanece. E permanecer, para você, custou mais do que parece. Custou noites acordadas. Custou conversas engolidas. Custou a paciência de esperar o que não podia ser fabricado. Custou aprender a lidar com a frustração sem transformar frustração em identidade. Ainda assim, você não se deixou definir pela demora, e isso é um sinal de que algo já estava sendo restaurado dentro de você antes mesmo de se manifestar fora de você. O cumprimento que está se revelando agora também está reescrevendo sua relação com o próprio tempo. Você começa a perceber que o atraso não era abandono, era formação. O que parecia lacuna era, na verdade, uma dobra do cuidado de Deus sobre a sua história. E quando essa compreensão entra, ela não entra como teoria, ela entra como descanso. O corpo entende primeiro, o peito afrouxa primeiro, o olhar muda primeiro, depois a mente acompanha, depois a boca aprende a nomear. E então você percebe que a sua vida não foi mantida em suspensão por capricho, mas conduzida por uma sabedoria que vê além daquilo que você consegue ver em um único dia. É por isso que o que acontece diante de você não é apenas algo bom, é algo coerente. E a coerência do cumprimento acalma até as partes mais feridas da espera. Há momentos em que você olha para trás e quase não reconhece a pessoa que precisava insistir tanto. Não porque ela fosse fraca, mas porque ela estava sendo atravessada por uma travessia que ninguém via por inteiro. Você aprendeu a levantar sem plateia, a suportar sem aplauso, a confiar quando tudo em volta parecia pedir desistência. Isso forjou em você uma forma de inteligência que não nasce dos livros, mas da sobrevivência da fé. E agora, essa inteligência espiritual começa a perceber os sinais que antes passavam despercebidos. O telefonema que chegou na hora exata, a conversa que se destravou sem esforço, a porta que antes parecia feita de pedra e de repente cedeu como madeira antiga. As pequenas confirmações não são pequenas quando se acumulam. Elas formam uma escada invisível pela qual a esperança volta a subir. Não despreze o que Deus faz em fragmentos, porque é muitas vezes em fragmentos que a alma aprende a reconhecer a mão que cuida. Talvez você tenha passado tempo demais tentando medir a sua história pelo que ainda faltava. Mas agora, o que está faltando perde força diante do que está se consolidando. E isso não exige que você negue a dor antiga. Exige apenas que você não a trate mais como última palavra. A dor foi real, a espera foi real, o desgaste foi real. Mas a fidelidade que te trouxe até aqui também é real, e ela fala mais alto do que a memória do cansaço.
O que foi prometido não envelheceu na sua frente. O que foi plantado não morreu sob a terra. O que parecia escondido estava apenas guardado do olhar apressado. E talvez seja por isso que sua alma sente esse estremecer sereno, como quem sabe que há algo entrando em lugar certo. Não é ansiedade, não é ilusão, é reconhecimento. É o coração avisando que a história está ficando visível onde antes só havia antecipação. Quando a luz da manhã entra pela fresta da cortina, ela não pede licença para revelar a poeira, mas também não faz da poeira a notícia principal. Ela simplesmente mostra tudo como é. E há algo dessa manhã acontecendo em sua vida agora. O que antes estava encoberto começa a receber contorno. O que antes parecia disperso começa a se reunir. O que antes era só sensação, agora encontra um nome. Há um modo novo de respirar dentro de você, e ele não veio da ausência de luta, veio da presença de sentido. Você continua tendo responsabilidades, continua tendo tarefas, continua tendo horários, mas o peso interno já não é o mesmo. O corpo sente a diferença antes das palavras. Os passos ficam menos arrastados. O olhar fica menos tenso. A memória deixa de organizar tudo ao redor da falta e passa a perceber a chegada. Isso não significa que tudo se tornou perfeito. Significa que o centro mudou. O centro agora é mais firme, mais quieto, mais aberto à verdade do que antes. E quando o centro muda, a periferia perde o poder de desorganizar toda a casa. Há algo muito bonito nesse tipo de restauração, porque ela não é performática. Ela acontece enquanto você toma café, enquanto você abre a janela, enquanto você lava o rosto, enquanto você responde uma mensagem simples. A santidade do cumprimento gosta de entrar em cenas comuns. Ela sabe se esconder no cotidiano, até que o cotidiano se torne testemunho. E isso talvez seja o que mais te emociona. Perceber que o extraordinário não precisou quebrar a sua vida em pedaços para se mostrar. Ele foi se encaixando, como peça que encontra seu lugar em silêncio. Agora você enxerga aquilo que não conseguia nomear. Há uma ordem sendo devolvida ao que parecia embaralhado. Há uma medida sendo devolvida ao que parecia excessivo. Há um descanso sendo devolvido ao que vivia em alerta. E esse retorno tem o som de uma promessa que finalmente aprendeu a tocar a matéria da sua história. Você pode notar até mesmo o modo como seus pensamentos começam a perder o tom de defesa. Antes, era como se cada expectativa precisasse vir armada, para não ser ferida novamente. Agora algo mais suave está tomando espaço. Não é ingenuidade, é confiança refinada. Você já viu demais para fingir que nada doeu, mas também já viu o suficiente para saber que a dor não governou o desfecho. Isso faz diferença quando o cumprimento começa a aparecer de verdade. O coração não explode, o coração se curva. A reverência em reconhecer que o que chega não foi conquistado por controle, mas recebido por permanência. E isso também corrige a forma como você se olha. Você não é apenas alguém que esperou. Você é alguém que foi moldado pela espera sem deixar de se pertencer. Isso é precioso. Isso não é comum. E é por isso que a sua história precisa ser lida com mais cuidado do que antes. Há uma profundidade nova nos seus olhos, mesmo quando você ainda não consegue descrevê-la. Há uma firmeza nova no seu silêncio, mesmo quando ninguém percebe. Há uma coragem nova na maneira como você se aproxima de cada dia, como quem já não vive só para suportar, mas para entender. Entender, às vezes, é a forma que a alma encontra de agradecer. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo em você. A gratidão está chegando antes mesmo das palavras. O que antes era apenas pedido começa a virar reconhecimento. O que antes era angústia começa a virar testemunho. O que antes era uma espera amorfa se transforma em direção concreta.
E quando isso acontece, o coração aprende que certas demoras estavam, de fato, servindo a um desfecho mais íntegro. O que vem agora não é improvável. O que vem agora é coerente com tudo o que foi plantado no secreto. E a coerência de Deus costuma ser uma paz quase impossível de contestar. Há dias em que a alma se sente como uma porta encostada, sem saber se vai ser aberta ou esquecida. Você conheceu esse estado. Sabe como é olhar para uma situação e perceber que não pode empurrá-la à força, porque aquilo exigiria uma paz que você ainda estava aprendendo a respirar. E então, sem perceber, você começa a deixar de bater no que não responde e passa a ouvir o que já estava falando de outro jeito. O sinal veio por meio da resistência transformada em calma. Veio pelo corpo, que já não se contrai do mesmo modo. Veio pelo fato de você conseguir pensar na própria história sem se desmanchar por dentro. Isso é sutil, mas não é pequeno. A alma curada costuma anunciar-se primeiro como menor tensão, depois como maior clareza, depois como disposição para continuar. Você talvez não tenha chamado isso de milagre, mas o milagre muitas vezes chega vestindo roupas discretas. Ele entra pela rotina, ele senta à mesa, ele participa do dia. Ele não exige holofote para ser verdadeiro. E quando você olha com atenção, percebe que o que mais estava faltando não era uma explosão de sinais, mas um eixo estável por dentro. Esse eixo está sendo reconstruído. O que parecia um deserto começa a mostrar marcas de caminho. O que parecia estéril começa a guardar água. O que parecia inútil começa a ter propósito. E essa mudança de leitura é profunda, porque muda também o modo como você se trata. Você deixa de se acusar por não ter sido mais rápido. Você deixa de se ferir por não ter compreendido tudo antes. Você deixa de medir sua vida com a régua de quem não viu o bastidor. Existe liberdade em aceitar que o cumprimento não depende de sua vigilância exaustiva. Há uma mão que sustenta o que você não consegue segurar o tempo todo. E essa mão não vacila. Por isso, quando tudo diante de você começa a se cumprir, não é apenas a situação que muda, é a interpretação da sua própria caminhada que começa a amadurecer. Há uma verdade simples que precisa atravessar sua respiração. Você não ficou parado, você foi sendo guardado. Parece uma frase pequena, mas ela tem a forma de muitos dias. Tem a forma do banco da cozinha no fim da tarde, da cadeira vazia ao lado, da rua molhada depois da chuva, da notificação esperada que não chegou e do silêncio que ainda assim te manteve inteiro. Há uma espécie de fidelidade que só se entende com o corpo. Você sente quando a tensão vai embora sem fazer alarde. Sente quando o peito já não tenta correr na frente da própria história. Sente quando o dia amanhece sem que você precise se preparar para perder. Isso não significa que toda luta terminou, mas significa que a luta já não ocupa o trono. E é assim que a restauração começa a se mostrar. Não como espetáculo, mas como deslocamento interno. Você ainda está aqui, e estar aqui, depois de tudo, é prova de que algo maior sustentou sua travessia. Há pessoas que tentam explicar sua persistência com força de vontade, mas você sabe que foi mais do que isso. Houve mãos invisíveis, houve cuidado silencioso, houve direção que não dependia de aplauso. Houve noites em que você quase se convenceu de que não conseguiria, e ainda assim uma espécie de coragem humilde foi te atravessando. Essa coragem não grita, ela permanece, ela acorda cedo, ela prepara a roupa, ela responde, ela ora, ela continua. E é por isso que o cumprimento diante de você não deve ser lido apenas como chegada de algo externo. Ele é também a confirmação de que o que foi preservado em você não se perdeu. O coração que quase endureceu ainda sabe sentir. A esperança que quase diminuiu ainda sabe reconhecer o bem. O olhar que quase se acostumou com a falta agora aprende a enxergar o que está diante dele. Há graça nisso.
Há uma delicadeza forte nisso. E há uma história se tornando mais nítida exatamente no ponto em que muitos esperavam que você estivesse vencido. Não estava. Não está. E isso muda o ar ao redor de tudo. Se alguém tivesse tentado te convencer de que o que estava acontecendo era mera coincidência, o seu interior talvez não tivesse acreditado por completo. Porque há coincidências que são apenas coincidências, mas há encontros de tempo, resposta e desejo que carregam outra assinatura. Você pode sentir isso quando uma palavra chega no momento exato, quando uma situação se desata sem que você precise forçar, quando um peso cede e você nem sabe exatamente em que instante isso aconteceu. É como abrir a mão depois de muito tempo fechada. A circulação volta, o calor volta, a sensibilidade volta. E com ela volta também a capacidade de perceber que você foi sendo conduzido com delicadeza. Não havia pressa, havia precisão. Não havia abandono, havia direção. Não havia esquecimento, havia maturação. Essa percepção muda até a forma como você conta sua própria história. Você para de narrá-la apenas como um conjunto de atrasos e começa a percebê-la como um percurso de preparação. Isso não apaga o que doeu, mas dá sentido ao que doeu. E sentido é uma forma de luz. Talvez por isso você esteja sentindo vontade de respirar fundo mais de uma vez quando pensa no que está se cumprindo agora. O corpo entende que não precisa mais se defender o tempo todo. A alma entende que não precisa mais prever a próxima perda, como se isso fosse proteção. Há um descanso novo tentando entrar, e ele não entra pela negação do passado, mas pela confirmação de que o passado não decidiu o fim. O que está diante de você agora tem a textura de resposta madura. E resposta madura não costuma ser barulhenta. Ela se manifesta com densidade, com verdade, com uma paz que não precisa se exibir para ser sentida. É exatamente isso que começa a envolver sua caminhada. O que antes parecia distante demais para tocar agora está perto o bastante para ser reconhecido. E o reconhecimento, por sua vez, devolve dignidade ao seu processo inteiro. Se isso tocou um lugar que você já vinha escondendo até de si mesmo, escreva nos comentários a palavra 888. Não como fórmula, não como técnica, mas como um pequeno sinal de que você percebeu a confirmação pousando onde antes havia só espera. Esse gesto simples não tenta fabricar nada. Ele apenas marca que a sua alma ouviu o que precisava ouvir. O que é verdadeiro não precisa ser exagerado para permanecer verdadeiro. E quando a mão escreve, o coração costuma acompanhar com mais sinceridade do que imagina. Escreva 888 e então volte para mim. Porque o que acontece depois da concordância é sempre mais profundo do que o momento em que ela foi pedida. Há uma continuação sendo aberta para quem não se fecha ao que acabou de reconhecer. E talvez você perceba, ao voltar, que algo em você já não está no mesmo lugar em que estava há instantes. A confirmação não faz barulho, mas reorganiza o interior. Ela alinha o passo, limpa a névoa, devolve foco ao que era apenas tensão. O que você recebeu até aqui não foi só consolo. Foi direção. Foi a lembrança de que o que está se cumprindo diante dos seus olhos também está ensinando sua alma a não correr atrás do vento. Fique aqui um pouco mais. Deixe que o que é verdadeiro assente em você. Há uma fidelidade na repetição do que é bom quando a repetição serve para gravar a paz. E o que você escreve agora pode ser pequeno aos olhos de alguém, mas é grande no território onde sua história está sendo reescrita. Assim, o cumprimento deixa de ser apenas algo que você observa de fora e começa a ser algo que te reconhece por dentro. É assim que a confirmação se torna memória viva.
Existe um ponto em que a espera deixa de ser um corredor e começa a ser uma porta, e você talvez tenha acabado de chegar nele sem fazer alarde. O corredor era longo, cansativo, cheio de ecos. A porta, porém, já anuncia outro tipo de espaço, mesmo antes de abrir por completo. Você sente isso no modo como a respiração se reorganiza quando pensa no futuro. Não há mais o mesmo desespero para provar algo. Não há mais a mesma necessidade de ser compreendido por todos. Há uma sobriedade nova, e ela combina com quem atravessou noites suficientes para saber o valor de um amanhecer. A sua vida não está sendo reduzida, está sendo consolidada. Isso é diferente. Consolidar é tornar firme, dar base, fazer com que a estrutura suporte o peso daquilo que chega. E o que chega agora parece muito mais compatível com a força que foi construída em silêncio. Talvez alguém lá atrás tenha imaginado que você sucumbiria ao cansaço, mas você atravessou o cansaço e aprendeu a andar com ele sem deixar que ele falasse mais alto que sua identidade. Esse aprendizado não foi em vão. Ele te devolveu uma intimidade com a verdade que não se compra, não se improvisa, não se herda de forma superficial. Você sabe o custo de continuar. E por saber o custo, você reconhece o valor de ver as coisas finalmente se alinharem. Não é entusiasmo vazio, é sobriedade iluminada. É a compreensão de que o que se cumpre diante de você não é apenas um acontecimento. É uma resposta que alcança o que estava adiado no tempo e também o que estava ferido na memória. À medida que isso acontece, você percebe que certas dores antigas começam a perder o comando sobre suas reações. Você reage menos do lugar da ferida e mais do lugar da consciência. Isso é crescimento real. Isso é fruto. E fruto não nasce em barulho. Fruto amadurece em secreto até que, por fim, alguém possa dizer que a estação chegou. A sua estação chegou de um jeito que talvez só a sua alma pudesse reconhecer primeiro. Há uma diferença entre querer vencer e estar pronto para receber o que a vitória exige. Você foi sendo preparado para essa diferença. A vontade de vencer, às vezes, nasce da urgência, mas a prontidão nasce da obra silenciosa que molda o interior. E é esse segundo tipo que agora começa a aparecer em você. Seu olhar está mais estável, sua escuta está mais fina, sua resposta está mais serena. Há coisas que antes te arrancariam do eixo e agora apenas passam pela superfície sem te definir. Isso não é frieza. É maturidade restaurada. Quando a restauração entra, ela não remove a sensibilidade, ela a organiza. Você continua sentindo, mas já não se perde no sentimento. Você continua percebendo, mas já não se entrega à confusão. Você continua esperando, mas não como quem está preso a uma promessa distante. Agora você espera como quem já percebe. Atenção, você precisa entender o que está acontecendo agora. Algumas pessoas se afastaram, certas portas se fecharam, e situações que pareciam seguras começaram a mudar sem explicação. Isso pode não ser coincidência. O protocolo secreto dos escolhidos foi criado para quem sente que Deus está reorganizando sua vida, mas ainda não consegue compreender o motivo de tantas perdas, silêncios e interrupções. Ao longo de 7 passos, você vai aprender a reconhecer o que precisa ser deixado, o que está sendo protegido e quais sinais podem surgir antes de uma grande mudança. Não force portas que talvez tenham sido fechadas por proteção. Não insista em pessoas e caminhos que já cumpriram o papel deles na sua jornada. Existe um momento em que insistir deixa de ser fé e passa a ser resistência. Acesse agora o protocolo secreto dos escolhidos. Eu deixei para você no topo dos comentários deste vídeo.